Olá, mais uma vez juntos. Estamos lendo Iniciação, de Elizabeth Reich. Eu parei no que eu estou chamando de capítulo, então no segundo capítulo, que se chama Leão e Luz. Paramos antes, quando a narradora estava elogiando os pais e dizendo que confiava plenamente neles, né? E o quanto tudo que eles ensinaram tinha ajudado muito a ela se tornar uma pessoa mais forte, né? Principalmente com relação à saúde dela. Então, Leão e Luz começa assim. Assim se passaram alguns invernos e verões. Certa vez, ouvi dizer que estava com 4 anos. Gretchen já ia à escola. Desculpa. E eu ficava ouvindo com grande interesse quando ela lia a cartilha. Minha irmã também lia o que estava escrito no jornal infantil. Quando ela não estava em casa, eu amolava minha avó paterna, que morava conosco há algum tempo, insistindo que lesse algo para mim, pois vivia curiosa sobre a continuação da história. Meu principal interesse era saber o que acontecia com as pessoas. Eu ardia de curiosidade pela vida. Todos esses fatos que podiam acontecer me maravilhavam. Mais que tudo, eu gostava de contos de fadas. Quem atendia meu desejo era a tia Ade, irmã de minha mãe, que nos visitava muitas vezes. Tinha o rosto bonito e era amorosa e linda como um gato. Seus olhos castanhos irradiavam calor. E ela exalava um cheiro peculiar, característico das pessoas que trazem amor no coração. Eu gostava de aspirar esse perfume de amor, mas pude sentir que poucas pessoas o tinham. Quando tia Ade chegava, corríamos alegremente ao seu encontro. Tirávamos seu casaco e nossas primeiras palavras eram: "Tia Ade, conte algo para nós." E ela narrava os mais lindos contos de fada. Incansável. Sempre escolhia contos novos, os mais interessantes que eu já ouvira. Quando eu ficava doente, tia Ade vinha me contar uma história e eu esquecia a doença. Ela nunca conseguia interromper a narrativa, pois assim que queria parar, nós insistíamos: "Tia Ade, e depois? O que aconteceu então?" E ela continuava a história. No entanto, quando ela precisava voltar para casa, para a companhia da mãe, nossa outra avó, uma excelente pianista, eu ficava outra vez sozinha com Gretchen e voltava a ouvi-la ler o seu livro de contos. Eu ansiava por aprender a ler. As histórias do jornal infantil e dos livros não se comparavam nem de longe com as que a tia Ade nos contava. Mas afinal eram histórias e eu queria conhecê-las. Comecei a estudar metodicamente os livros em que Gretchen aprendera a ler. Ficava olhando por longo tempo as diversas letras, desejando ler. Contudo, não sabia o que significavam. Certa noite, tive mais uma vez o mesmo sonho que vinha se repetindo e que já me atormentara tanto que toda a família o conhecia. Eu corria o mais rápido que podia por um caminho, perseguida por um leão que queria me pegar e devorar. Em meu desespero, chegava ofegante a uma pequena casa no fim do caminho. No limiar da porta aberta havia uma mulher de pé. Ela não se parecia com minha mãe, mas no sonho era, e estava à minha espera, com os braços abertos.
Eu sabia que se conseguisse alcançá-la, o leão perderia o poder sobre mim e eu estaria salva. Agora a fera estava tão perto que eu sentia o seu hálito quente no pescoço. Seus pelos já roçavam minha nuca. Estava para me alcançar. Corri com as últimas forças que tinha. Então, de súbito fui empurrada e gritei a plenos pulmões: Mãe! Em seguida, a alcancei, caindo esgotada em seus braços. Estava salva, o leão desaparecera. Acordei com o coração batendo forte, tremendo de medo e horror. Sem hesitar, pulei da cama e, como de costume, depois de jogar meu cobertor sobre as costas, assim do jeito que estava, de camisola e descalça, corri para o quarto dos meus pais, enfiando-me bem depressa na cama ao lado da minha mãe, embaixo do seu cobertor. Ah, aquele perfume abençoado, aquela paz e segurança que me envolveram como um oceano morno. Mamãe me abraçou e perguntou: Teve outro sonho? Sonhou outra vez com o leão? Sonhei, respondi, e sentindo-me segura perto dela, meu coração se aquietou e adormeci tranquilamente. No dia seguinte, acordei na cama de minha mãe. Ela já havia se levantado, mas sua camisola estava ali. Enfiei depressa o nariz em suas dobras para aspirar seu aroma abençoado. Deitado na cama ao lado, papai lia o jornal. Portanto, devia ser domingo, pensei. Mamãe entrou e começou a conversar com papai. Ele largou o jornal exatamente onde eu estava. Peguei-o e perscrutei as letras, aquelas misteriosas linhas pretas sobre o papel branco. Qual seria seu significado? Pai, perguntei, o que significam estas letras? Veja, ele respondeu, este é um P, esta outra letra um E, e esta um Q, esta outra um U, depois outra vez é um E, esta é um N e a outra um O. E isto aqui? Bem, disse meu pai, este é um A, o outro é um N, depois vem um U, outra vez um N, depois um C, um I e um U. Fiquei olhando as letras e, de repente, algo surgiu diante dos meus olhos como se um véu se descerrasse. Uma torrente de luz invadiu minha cabeça, uma luz, e as letras revelaram seu significado. Excitada com inarrável alegria, consegui ler. Pai, isso quer dizer pequeno anúncio, não é? Mamãe se deteve e, vindo em seguida na minha direção, apertou-me em meus braços toda alegre e agitada. Com um beijo disse, mas você sabe ler? Papai congratulou-me como um adulto, o que me deixou um tanto constrangida. Então Gretchen também veio e ficou muito contente pelo fato de eu saber ler. Logo toda a família só falava nisso. Tia Ade viria almoçar conosco. Portanto, ela também logo saberia da novidade. Sim, sei ler. As letras já não são segredo para mim. Posso entendê-las. Posso ler. E assim, iniciou-se outro período. Lia tudo o que estava escrito. Queria saber. Lia tudo o que podia ser lido. Livros de conto de fadas, revistas infantis, livros escolares de Gretchen, calendários, jornais que ficavam sobre a escrivania de papai.
um fascículo que um homem trouxe para a criada de quarto e no qual li sobre beijos, amor, encontros secretos e também sobre assassínios, tentativas de assassinato e cadáveres. E quando interroguei mamãe sobre o significado daquelas coisas assustadoras que não entendia, ela arrancou-me consternada a revista das mãos e correu para a cozinha gritando: "Pelo amor de Deus, onde arranjou isto?" Proibiu a criada de mostrar-me aquelas revistas. Que pena! Portanto, não sei o que aconteceu com a bela condessa raptada por uma figura sombria na noite escura e que depois de trocarem várias vezes os cavalos da carruagem foi levada para longe. Assim tive que fazer a triste constatação de que tudo pelo que me interessava de todo o coração nunca era do agrado de mamãe. E lentamente concluí que não valia a pena conversar com os adultos sobre coisas interessantes, pois isso nunca dava certo. No máximo, quando conseguia ficar a sós com a criadagem, eu lhes fazia perguntas. De certa forma, eu tinha ascendência sobre eles, sentia isso. Depois que me contavam algo, não tinha coragem de falar com mamãe sobre isso, pois seriam os primeiros a receber suas reprimendas. Entramos agora no capítulo chamado Meus Pais Não São Meus Pais. Deixa eu ver se dá para ver. Meus pais não são meus pais. O capítulo anterior foi rápido, né? Foi pequeno. Meus pais não são os meus pais. Eu estava com mais ou menos 5 anos quando ouvi meu pai falar de seu diretor durante o almoço. Sempre me interessei por tudo quanto os adultos falavam. Portanto, perguntei: "Papai, quem é esse diretor?" Diretor é a mais alta autoridade de um escritório. Todos os demais têm de obedecer às suas ordens. Ele dirige a firma. Pai, você não precisa fazer o que ele quer, precisa? Ele não é seu superior, é? Sim, respondeu meu pai. Ainda não sou diretor. Por enquanto tenho que acatar suas ordens. E meu pai me explicou o que era um diretor ou um chefe. Não! Eu não queria acreditar em meus ouvidos. Um diretor acima de papai? Como seria possível? Até então eu tinha a justificada ideia de que a palavra pai significava grande senhor, o que toma conta de tudo. Ele manda em todas as pessoas do país, em todas as riquezas do reino. Sua palavra é lei e ninguém ousa falar mal dele. O único a quem papai às vezes pedia conselho era ele, ou com quem falava sobre os acontecimentos. Mas isso é algo muito diferente. Ele não é o que se chama de ser humano. Papai está acima das pessoas. Como pode ter alguém em posição superior a dele? Pela primeira vez na vida, observei meu pai com a maior atenção. Na medida em que o observava e examinava atentamente, de súbito me ocorreu que aquele homem, embora eu já o amasse muito, não era o meu pai. Desde que minha consciência despertou nesse ambiente, acostumei-me com o fato de estar ali, de a bela mulher loura ser a mãe e o grande homem moreno o pai. Sim, ali o pai é ele, mas ele não é o meu pai. No meu lar, ele não é meu pai.
só aqui onde estou agora. Pensando bem, para mim ele é tão estranho como a bela mulher, a mãe. Habituei-me a eles com bastante lentidão. São agradáveis, me amam, sou importante para eles e neste momento já lhes quero muito bem. Mas não são o meu pai e a minha mãe. Só os chamei de mãe e pai por questão de hábito. Até agora, não analisei bem a questão. Aceito tudo do modo como aparece, visto que me sinto bem no meio dessas pessoas. Elas me dão segurança, ficam contentes com o fato de eu existir, acham tudo que eu faço extraordinário, cativante e irresistível. Por que então não me sentir bem com eles? Às vezes consigo até mesmo brincar com Gretchen, quando ela se esquece de que é superior a mim por ter 3 anos mais. Sim, está tudo certo. Tio Steph aparece com frequência, toca muito bem piano e me mostra coisas interessantíssimas. Faz bolhas de sabão e com seu canivete entalha uma pequena matraca numa casca de noz. Em seguida, faz um porquinho com ameixa e palitos para mim. Certa vez, trouxe uma caixa de folhas de Flandres, repleta de cores maravilhosas e um pincel. Pude pintar lindas flores coloridas num caderno que pertence somente a mim e que dessa vez não precisei repartir com Gretchen. Tia Ade é fascinante com suas brincadeiras e seus contos de fadas. Também amo a minha avó materna, pois é meiga, requintada e sempre sorri amorosamente para mim. Quando se senta ao piano, o dia é de festa. Ela me delicia com sua música divina, que ouço fascinada. Nisso estou inteiramente de acordo com a minha querida mãe. Ela também ama a música mais que tudo, tal como eu. Minha outra avó é uma pessoa muito interessante. Sempre me conta sobre as várias viagens a países estrangeiros e, por vezes, me leva junto ao Museu Nacional. Ali, vi coisas maravilhosas. Borboletas gigantes ricamente coloridas, cujas características conheço bem. E que, segundo minha avó, vivem em outra parte da terra. Também vi alguns animais empalhados enormes que me assustaram muito, mas ela estava ali para me tranquilizar. Outra coisa que apreciava era ver toda a família surpreender-se e deliciar-se com tudo o que eu fazia e que achava natural. Gostava de ouvir os parentes falando sobre os meus talentos. Quando fiz 4 anos, mamãe ensinou-me a fazer crochê com uma agulha torta. Então fiz uma saia para minha boneca, que sempre ficava sentada em sua cadeirinha porque eu não sabia o que fazer com ela. A boneca não tem vida e apenas as coisas vivas me atraem. A saia causou tanta sensação na família que de fato fiquei admirada. Se mamãe pôde fazer rendas tão lindas, por que causaria admiração o fato de eu poder fazer crochê? Minhas flores coloridas pintadas no caderno encantaram a família. Recebi de papai um cofre em forma de porquinho. E assim que pinto uma florzinha bonita, ele coloca uma moeda de prata no porquinho. Tudo isso tão agradável. Mas agora, essa terrível surpresa, meu pai tinha um patrão. Que terrível surpresa! No mesmo momento, tive plena consciência de que estava ali naquele ambiente e que chamava tal lugar de casa. No entanto, ali não estava em casa. Não estava no meu lar. Tenho absoluta certeza disso.
Se naquela ocasião tivesse minhas atuais experiências psicológicas, teria analisado de imediato onde eu estou. Ou, desculpa, de onde eu, uma criança, poderia ter tirado tais ideias. Eu vou repetir o início do parágrafo. Se naquela ocasião tivesse minhas atuais experiências psicológicas, teria analisado de imediato de onde eu, uma criança, poderia ter tirado tais ideias. Contudo, eu não passava de uma criança que vivia espontaneamente e com a firme certeza de ter sido arrancada com violência do meu lar. É claro que não sabia de onde viera, pois nesse meio tempo me esquecera de tudo. Quem poderia me esclarecer isso? Só havia 2 pessoas, e estas me chamavam de sua filha. Eu sabia, porém, que se lhes fizesse perguntas, receberia uma dessas genuínas respostas de adultos que não me faria entender nada. E o fim da ladainha seria: espere até crescer. Oh, como eu odiava isso! Esperar até crescer? Para quê? Passar ainda todo esse tempo nas trevas, no desconhecido? Eu queria saber tudo agora, e não algum dia. Dessa forma, fiquei remoendo a pergunta até a noite, na hora de ir dormir. Mamãe aproximou-se da minha cama, sentou-se perto de mim e perguntou: por que você está tão quieta? Por que não brincou com a boneca em vez de ficar andando por toda a casa pensando: o que está acontecendo? Pode perguntar o que quiser. Pode falar sobre qualquer coisa comigo. Ah, agora eu a amava de todo o coração, com toda a confiança. Ela era delicada, amorosa e bonita. Muitas vezes percebi quando me defendeu da censura dos outros. Sempre pude correr para ela, sempre pude buscar refúgio a seu lado. E mamãe sempre me acolheu, como um porto seguro. Agora que estávamos tão confiantemente juntas, achei que poderia conversar com ela sobre tudo o que me perturbava. Enlacei seu pescoço com os braços e perguntei: mãe, de onde vocês me trouxeram? De onde vim até chegar aqui para ficar com vocês? Primeiro, vi uma pequena surpresa surgir em seu olhar. Acho até que ficou um pouco assustada. Mas depois ela sorriu amorosamente e disse: existe um grande oceano onde todas as crianças pequenas ficam nadando. Quando 2 pessoas se amam e pedem que Deus lhe dê um bebê, ele permite que um dos seus ajudantes, uma grande cegonha, voe até esse mar e busque o bebê escolhido para aquele casal. A cegonha pesca-o no mar e carrega-o nas costas até onde os futuros pais estão esperando. Então coloca o bebê no bico e deita-o ao lado da mãe. Desse modo, o bebezinho recebe os pais terrenos e desse modo também se torna um bebê terreno. No início, ao ouvir, com grande interesse, mas depois percebi que ela contava algo semelhante às histórias da tia Ade. Não, essa não é a verdade. Ela não quer me contar a verdade. Onde e como ela e papai me encontraram. Fiquei desapontada e olhei inquisitivamente para os seus olhos. Ela continuava a falar comigo, afirmando que eu devia repetir as orações, que ela sempre proferia primeiro. Então desejou-me boa noite e saiu.
fiquei só. A partir de então, soube cada vez mais conscientemente que papai e mamãe não eram os meus verdadeiros pais e que meu lar não era nesse país. Eu sabia que mamãe não me conhecia, que ela não me via. Eu era e continuava a ser uma estranha para ela. E todas as pessoas da vizinhança me pareciam totalmente estranhas. Não nos entendíamos. Quando falava com minha mãe sobre fatos que eu achava naturais, ela muitas vezes ficava tão surpresa que corria para o meu pai a fim de lhe contar coisas extraordinárias que eu dizia. Papai também ficava atônito. Percebi que essas coisas eram novidades desconhecidas para eles. Mais tarde, falavam de minhas observações para a parentela, e então todos riam de mim. Muitas vezes ouvi dizerem: "Que criança esquisita!" Eu mesmo não via nada de anormal em mim, mas achava muito mais esquisitas aquelas pessoas, e no meio delas, apesar de amá-las, eu continuava a ser uma completa estranha. Achava tudo pequeno, limitado e incolor. Bem no inconsciente, eu tinha certeza de que somente ele poderia me entender por completo. E eu teria preferido viver em aposentos muito maiores, mais livres e em meio a pessoas que ao menos fossem parecidas comigo. Em toda a vida, nunca mais perdi essa sensação de que eu era uma estranha e de que estava sozinha. Aliás, ela se tornou cada vez mais consciente. Tentei estabelecer algum contato, mas foi em vão. Mamãe dizia bonitas palavras sobre o amor fraterno. É bonito quando se tem uma irmã com quem se pode conversar. Conversar sobre tudo e em quem se pode confiar totalmente, ela costumava dizer. Decidi que teria uma amizade assim com Gretchen, mas ela não era de confiança. Olhava de cima para mim, porque era 3 anos mais velha. E quando eu lhe confiava algo, Gretchen corria no mesmo instante até mamãe e lhe contava os meus pequenos segredos. Assim, minha dedicação fraterna ficou totalmente unilateral. Por fim, renunciei a qualquer tentativa de estabelecer contato com ela. E vivemos juntas como 2 seres que, vindos de mundos diferentes, se uniram neste. Todos eram estranhos para mim. Estranhos. Todos. O tempo corria a quilômetros por hora. Completei 6 anos. E um belo dia, minha mãe me levou à escola. Ali estava eu, no meio de uma porção de crianças, e a sensação de que estava sozinha e era uma estranha se tornou ainda mais forte. Na minha família, todos me amavam e eu os amava também. A principal norma da família era o amor. Tudo mais era secundário. Por isso sentia-me bem em pertencer a ela. Lentamente, acabei por me acostumar àquelas pessoas. Porém, os colegas de escola eram completos estranhos. As crianças se entendiam muito bem, e no meio delas eu era tida como um pequeno prodígio. Viviam se surpreendendo comigo, e por sua vez também me causavam admiração. Riam-se de mim, e isso doía bastante. Viviam contando vantagens sobre o que tinham, mostrando as mais variadas coisas umas às outras, caneta, lápis, borrachas, e todas queriam ter e mostrar objetos que as demais não possuíssem. Eu achava isso sumamente monótono e ridículo. Sentia-me atraída por livros, contos de fadas, músicas e museus. Os colegas
se espantavam com o fato e me faziam as mais estranhas perguntas. Costumavam brincar com bonecas, bolas e arcos. Eu, com um prisma de vidro de lindas cores e com um ímã que tio Tony, outro irmão de mamãe, trouxera para mim. Esse ímã era tão misterioso. Depois de atrair todos os alfinetes da minha mãe, imantou a tesoura. Mamãe precisava manter as agulhas à distância com força, pois do contrário, elas se prendiam à tesoura. Sim, eu queria saber qual a força oculta num ímã. Finalmente imaginei que, por certo, o ímã amava os alfinetes da mesma forma como eu amava a mamãe. Eles se apegavam ao ímã, da mesma forma como eu pulava ao pescoço dela. Achei isso tão interessante e maravilhoso. Quando falei sobre o assunto com os colegas, eles zombaram de mim. E estava só. Só. No inverno, comecei a ter aulas de piano. Quando dedilhava as diferentes peças musicais, tinha a sensação de que a música escondia as mesmas figuras que tio Tony desenhava na cartolina. Ele as chamava de figuras geométricas. Eu tocava uma melodia em que se produzia uma porção de cubos. Outra delas estava cheia de arestas, de onde sobressaíam pequenas esferas. Quando ia passear com minha mãe no pequeno parque da cidade, admirava o grande repuxo, pois no jato principal de água eu via saltitantes fadas e gnomos dançando a girar. E vi que a dança das águas também era música. Eu não ouvia essa música com os ouvidos, eu a via. Sabia que aquilo era música. Achava tudo tão natural. Mas os colegas de escola riam-se de mim e me chamavam de boba quando lhes falava a esse respeito. Eu não entendi o porquê. No entanto, quando ouvi outros alunos tocando na escola de música pela primeira vez, fiquei paralisada de assombro. Como? Será que não ouviam que estavam destroçando as figuras geométricas contidas na melodia? A professora disse que elas estavam tocando fora do ritmo. Era como se o coração deles não batesse de forma ritmada. Acaso também não percebiam quando tocavam errado? Oh, era horrível quando desafinavam. Eu queria gritar, pois isso doía, me feria os ouvidos. E elas nem sequer se davam conta do fato. Então, olhei com curiosidade para aquelas crianças e pensei: será que não ouvem? Como isso pode ser? Por acaso as outras crianças não são iguais a mim? Eu pensava que todas as crianças, que todos os seres humanos pudessem ver e ouvir como eu. Aos poucos, porém, descobri que a maioria das crianças e das pessoas tinham olhos e ouvidos bem diferentes dos meus. E por isso me consideravam um espécime extraordinário. E continuei solitária, cada vez mais solitária. Ficamos aqui. Eu li 2 capítulos, um era pequenininho. Peço desculpa por ter parado, né? Antes de ler agora eu vou olhar os capítulos para avaliar o tempo um pouquinho e saber o que eu faço. E se ficar muito pequeno, parar, ou muito grande, continuar,
eu paro o capítulo no meio, como eu fiz lá com o livro da Diná também, A Tenda Vermelha. Ficamos aqui com Iniciação de Elizabeth Reich. Vamos ver onde vai dar essa história. O livro é bem grossinho e, como eu expliquei, letras e espaçamento bem pequenos, o que nos dá... chegamos à conclusão de que ele, se tivesse numa letra maior, seria bem mais grosso. Mas acho que será interessante. Ela está contando a história da infância ainda. Vamos ver como é que ela vai caminhar nessa história, tá bom? Fiquem bem, paz e bem para todos vocês. Obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Até!